Queridos irmãos e irmãs, catequistas da região pastoral de Barra Mansa, continuamos a desenvolver uma chave de leitura do novo diretório para a catequese. Hoje vamos tratar dos capítulos 3º e 4º. O capítulo 3º fala sobre o catequista. Começa discorrendo sobre a identidade e vocação, que está dentro da vocação mais ampla, é claro, de todos nós cristãos batizados, que participamos do corpo de Cristo Jesus. Neste corpo que é a Igreja, há uma diversidade de membros, de funções, de carismas. Em virtude do batismo e da confirmação, os cristãos são incorporados em Cristo e participam do munus, ou seja, daquela ação de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Desde o batismo nós participamos dessas três características de nossa profunda identidade ou comunhão com Cristo Jesus. No conjunto dos ministérios e serviços dentro da Igreja, com os quais a Igreja vai realizando a sua missão evangelizadora, se dá uma profunda importância, se tem alto conceito o ministério da catequese, que está dentro do ministério da palavra. Ser catequista, sabemos bem, é ser ministro da palavra. Ocupa então um lugar significativo e indispensável no crescimento da fé, a figura, o papel do catequista e do grupo da catequese, ou do grupo dos catequistas da comunidade de fé. Toda a comunidade cristã, então, ela é responsável pelo ministério da catequese, mas cada um conforme a sua condição particular na igreja. Os ministros ordenados, as pessoas consagradas, os fiéis leigos, todos nós somos responsáveis pela catequese. Todos nós temos um papel importante no desenvolvimento desta ação de fazer ressoar a palavra de Deus no coração de novos fiéis, de novos irmãos. Através desses ministérios, na diferença das funções de cada um, o ministério catequético oferece de modo completo a palavra e o testemunho da realidade da própria Igreja. Se faltasse qualquer uma dessas formas de presença, a catequese perderia da própria riqueza e do próprio significado. Então nós temos, por assim dizer, o papel de várias pessoas que exercem esse ministério de catequese dentro da Igreja. Esse papel, esse ministério, não é dado apenas a algumas pessoas, e mais ainda, não se pode ter a catequese apenas voltada para as crianças e adolescentes. Temos cada vez mais uma compreensão da catequese como algo mais amplo, como aquilo que dinamiza a própria vida da Igreja. O catequista pertence, então, à comunidade cristã e dela é expressão. De fato, o catequista fala em nome da Igreja, em nome da comunidade de fé, pertence a esta comunidade e, diríamos mais assim, de maneira precisa, há diversas formas de desenvolver a catequese dentro da comunidade de fé. Aquele que atua na liturgia também é catequista. Aquele que está na pastoral do batismo também é catequista. Aquele que está na pastoral da acolhida também é catequista. Portanto, tenhamos uma compreensão mais ampla e até mesmo de colaboração no grande ministério da catequese em nossas comunidades. O catequista é um cristão que recebe esse chamamento particular de Deus. Primeiro, esse aspecto fundamental, é alguém que Deus chamou. Você, querido catequista, querida catequista, foi chamado por Deus. Acolhido na fé, você então vai se habilitando para o serviço da transmissão da própria fé e para a tarefa de iniciar outros na experiência da vida cristã. As causas imediatas para que um catequista seja chamado a servir a palavra de Deus são muitas e variadas, ou seja, Deus tem diversas maneiras de chamar. Deus sempre provoca as pessoas a essa experiência do encontro com Ele e também do prosseguimento da missão que Ele confiou a toda a Igreja. No entanto, é preciso sempre ressaltar
que o verdadeiro protagonista de toda a ação evangelizadora, de toda a catequese da igreja, é sempre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo que está presente na vida de cada catequista, de todos os catequistas. Ele é que de fato é o verdadeiro protagonista, ator principal, se podemos assim afirmar, da própria catequese. Mediante então esta união profunda que a catequese vai nutrindo com Jesus Cristo, torna eficaz os esforços humanos na atividade catequética. É o Espírito Santo que nos faz ainda mais unidos a Cristo Jesus e mais frutífera a nossa catequese. Em virtude da fé e da unção batismal, em colaboração com o magistério de Cristo e como serviço de ação do Espírito Santo, o catequista é, primeiro, testemunha da fé e guardião da própria memória de Deus, experimentando a bondade e a verdade do Evangelho. No seu encontro com a pessoa de Jesus, o catequista preserva, nutre e testemunha a vida nova que daí deriva e torna-se sinal para os outros. A fé contém a memória da história de Deus com os homens. Preservar então esta memória, despertá-la nos outros e colocá-la ao serviço do anúncio é a vocação específica do catequista. O catequista é a memória de Deus na comunidade de fé, para despertar sempre o encontro com o próprio Senhor. O seu testemunho de vida é sempre necessário para que esta missão possa ser, de fato, acolhida, sempre credível, ou ainda a credibilidade da fé se revela no testemunho de todos os catequistas. Depois, o catequista é o mestre e mistagogo, aquele que introduz no mistério de Deus revelado na Páscoa de Jesus Cristo. Enquanto imagem do próprio Cristo Mestre, o catequista tem a dupla tarefa de transmitir o conteúdo da fé e de guiar até o mistério desta mesma fé. O catequista é chamado a abrir a verdade sobre o homem, sobre o ser humano e sobre a sua vocação última, comunicando o conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, a catequese, ou propriamente os catequistas, nós todos temos esta missão de revelar Cristo Jesus. E revelando Cristo Jesus, nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus e quem é o ser humano. E ao mesmo tempo nós revelamos a igreja. Cabe também ao catequista ser o grande acompanhador e educador daqueles que lhe são confiados na igreja. Sabemos hoje também do valor do papel do introdutor na catequese, mas o catequista é sobretudo aquele que vai desenvolvendo nesta realidade de mudança que a sociedade passa, essa dinâmica de ser aquele que acompanha, que guia, que orienta, que caminha junto com aquele que começa a fazer a experiência de fé. Na verdade, ali no grupo de catequistas, há experiência de vidas que vão mais e mais aderindo a Cristo Jesus. Lá no grupo dos catequizandos com o catequista é aquele que sempre aprende, é aquele que sempre se evangeliza, enquanto evangeliza os outros. Caminha orientando como se fosse de fato o próprio rosto do bom pastor, guiando outros, mas sempre se deixando guiar, é claro, pelo próprio pastor Cristo Jesus. O catequista é este perito em humanidade. Esse aspecto também é muito importante a ser indicado. Não apenas transmite uma doutrina, uma experiência de vida nova em Cristo Jesus, assumindo sempre o contato com histórias, com vidas, com um dinamismo único que nunca se repete. É uma graça poder, então, conduzir irmãos na experiência do encontro, do seguimento de Cristo Jesus.
É também destacado o papel do bispo como primeiro catequista dentro da diocese. Ele tem como papel zelar pela catequese, ocupando-se sempre diretamente da transmissão do Evangelho e conservando a integridade do depósito da fé. Cabe ao bispo também assegurar a inculturação da fé no território dado prioritariamente a uma catequese eficaz. Cabe também ao bispo elaborar um projeto global de catequese que esteja a serviço das exigências do povo de Deus e em sintonia com os planos pastorais diocesanos e também da Conferência Episcopal de cada país. Sustentar e manter uma verdadeira paixão pela catequese também é papel do bispo, uma paixão que se encarne numa organização adaptada e eficaz, que empenhe nas atividades das pessoas, meios e instrumentos e também os recursos financeiros necessários para uma catequese dinâmica, uma catequese viva, para que nossa catequese seja marcada por uma paixão única. Cabe ao bispo, então, ser esse primeiro apaixonado pela catequese, animando a todos os diocesanos a assumirem também esta paixão, esse labor, esse entusiasmo pela catequese. Procurar que os catequistas se preparem convenientemente para esta missão, de modo que conheçam plenamente a doutrina da Igreja e aprendam teórica e praticamente as leis psicológicas e as ciências pedagógicas que possam ajudar na catequese. Esse é o papel dos bispos. E o papel dos presbíteros, também catequistas, é claro, na comunidade de fé. Tem uma responsabilidade de animar, de coordenar, de dirigir a atividade catequética da comunidade que lhe foi confiada. Dedicar-se com interesse e competência à catequese dos fiéis confiados ao seu cuidado pastoral, tirando-os partido de todas as oportunidades que lhe forem dadas pela vida paroquial e pelo ambiente sociocultural para proclamar o Evangelho. Também cabe ao padre, ao presbítero, cuidar da relação entre catequese, liturgia e caridade, valorizando de modo especial o domingo como dia do Senhor e da comunidade cristã. Cabe também ao presbítero suscitar, animar na comunidade o sentido da responsabilidade em relação à catequese e discernir as vocações específicas a esse respeito. Animar a catequese, motivar outros a participarem da catequese, a fazer da vida paroquial, de fato, uma grande ação catequética. Cabe também aos presbíteros promover a organização da catequese, integrado ao projeto pastoral da comunidade. Cabe também assegurar a ligação entre catequese na sua comunidade e o programa pastoral de toda a diocese. Também é papel, é função do presbítero, enquanto catequista dos catequistas, cuidar da formação, dedicando a esta tarefa a máxima solicitude e acompanhando os nossos catequistas no seu amadurecimento de fé, valorizando, para além disso, o grupo de catequista no contexto de comunhão e de corresponsabilidade necessário para uma formação autêntica. Há também, nesse grande dinamismo da catequese, o papel do catequista, do diácono catequista, que é chamar a prestar sempre cuidadosa atenção à catequese dos fiéis nas diversas etapas da existência cristã, de formar, de ajudar a conhecer a fé em Cristo Jesus, de reforçar a fé com a recepção dos sacramentos e exprimi-la na sua vida pessoal, familiar, profissional e social. Especialmente se espera dos diáconos, no serviço da catequese, aquela atitude constante da caridade e do acompanhamento das famílias. Os consagrados ao serviço da catequese, os religiosos, aqueles que fizeram o voto de castidade, pobreza e obediência, sem substituir os leigos, ali devem também atuar
atuar na catequese de modo a imprimir aquilo que é particular, muito próprio do carisma de cada congregação. A primeira tarefa, então, da vida consagrada é tornar visíveis as maravilhas que Deus realiza na frágil humanidade das pessoas chamadas. Os leigos catequistas. Eles partilham todas as formas de compromisso com os outros homens e mulheres, impregnando as realidades do mundo, da cultura, da política, da educação, dos diversos ambientes, com o espírito do Evangelho. A evangelização adquire então um certo caráter específico e uma particular eficácia por se realizar nas condições do dia a dia da vida, nas realidades deste mundo. Ali, nas realidades onde os leigos e leigas estão, se desenvolve também o anúncio do Evangelho. Ali se desenvolve uma prática de catequese, quando em tudo sabemos, especialmente os leigos e leigas, é claro, a impregnar ali, a colocar ali a força do Evangelho. Testemunhando o Evangelho em diversos contextos, então, os leigos e leigas têm a oportunidade de interpretar de modo cristão os acontecimentos da vida, de falar de Cristo e dos valores cristãos, de dar razão à sua esperança, às suas escolhas. Esta catequese, por assim dizer, espontânea e aproveitando cada ocasião, é de grande importância porque está imediatamente relacionada com o testemunho de vida. A vocação ao ministério da catequese brota do sacramento do batismo e é fortalecida pela confirmação, sacramentos mediante os quais os leigos e leigas participam então da própria vida em Cristo Jesus. O chamamento pessoal de Cristo e as relações com Ele são um verdadeiro motor então da ação catequética, da ação dos catequistas. Desde o conhecimento amoroso de Cristo brota então o desejo de o anunciar, de evangelizar e levar os outros a este encontro com o Senhor, ao sim da fé em Cristo Jesus. A Igreja então suscita e discerne esta vocação divina e confere a missão de catequizar. A Igreja então reconhece que uma pessoa tem uma vocação, confirma esta vocação, envia esta pessoa a anunciar o Evangelho. Cada vez mais precisamos valorizar o ministério de catequista dentro da comunidade, confirmado pela própria comunidade. Homens e mulheres enviados em missão como catequistas. Sentir-se chamado a ser catequista e a receber da parte da Igreja a missão para poder adquirir efetivamente diversos graus de dedicação segundo a característica de cada um. Às vezes o catequista pode colaborar com o serviço da catequese por um período limitado. Encontramos pessoas que há muito tempo estão também na catequese. A importância do ministério da catequese, todavia, aconselha que na diocese exista um certo número de religiosos, de leigos estáveis, que generosamente se dediquem à catequese. Também é indicado os pais como sujeitos ativos da catequese, primeiros catequistas. A missão educadora dos filhos, a partir da fonte nova e específica do sacramento do matrimônio, os primeiros catequistas, de fato, devem ser os pais, sobretudo quando ali, a partir do sacramento do matrimônio, exerce um papel especial. Prometeram educar os filhos na fé da Igreja. O testemunho também é uma forma de catequese em família. O testemunho dos pais, o testemunho da fé dos pais tem um valor especial na transmissão da fé, na vivência da fé dos seus filhos. Superar então aquela mentalidade de simplesmente delegar a transmissão da fé a especialista na educação da fé dentro da comunidade. O catequista tem um papel importante, é claro, dentro da comunidade de fé, na instrução de novos cristãos, na iniciação à vida de novos cristãos. Mas
cabe aos pais, ou continua tendo responsabilidade, os pais, na educação da fé de seus filhos. Há uma necessidade, portanto, de organizar uma catequese no estilo familiar, a partir da própria vivência em família. E quantas coisas já conquistamos nesses últimos anos e também precisamos recuperar de uma catequese que esteja mais voltada para a família, uma catequese que aconteça no seio da família. Também o Diretório para a Catequese valoriza a presença, o papel dos padrinhos e madrinhas na colaboração dos pais na educação da fé dos nossos catequizandos. Repensar a identidade e missão do padrinho e da madrinha, que devem ser apoio ao compromisso educativo dos pais, não apenas por critério de amizade ou mesmo de favorecimento. Os padrinhos têm um papel importantíssimo na colaboração com os pais, na educação da fé daquela pessoa, daquele catequizando. Mostrar de forma familiar ao catecúmeno a prática do Evangelho na vida familiar e social, ajudando suas vidas, estando presente nas suas inquietações, ou diante das suas inquietações. Deve-se desenvolver uma escolha, na verdade, mais apropriada dos padrinhos e madrinhas, uma escolha motivada pela fé, uma catequese mais voltada também para ajudar os padrinhos e madrinhas a exercer esse papel na comunidade de fé. Também cabe à comunidade oferecer aos catequizandos, padrinhos e madrinhas, ou apresentar como proposta homens e mulheres dentro da comunidade de fé que de fato testemunhem a presença de Cristo e estejam participando efetivamente da comunidade de fé. Em muitos lugares, aqui especialmente no Brasil, ainda temos a grande importância, se deve sempre valorizar o serviço dos avós para a transmissão da fé. A dedicação de tempo e a carga efetiva que os avós trazem pode colaborar na transmissão da fé. A catequese também recebe uma grande contribuição das mulheres, na sua sensibilidade feminina, é claro. Na mesma linha de Jesus, a comunidade valoriza a presença das mulheres na obra de evangelização como um dom tão precioso. As mulheres encarnam a imagem da maternidade, testemunham a ternura e a dedicação, têm uma sensibilidade específica que ajuda a catequese no todo. É preciso também, é claro, valorizar os homens e os jovens catequistas na nossa comunidade. Temos um número grande de mulheres e percebemos esta grande contribuição delas, mas precisamos de homens, especialmente também de jovens, para desenvolver o dinamismo da catequese em nossas comunidades. Chegamos agora ao quarto capítulo, a primeira parte do nosso diretório para a catequese traz 4 capítulos. No quarto capítulo nós temos a formação dos catequistas. A prioridade ao longo dos séculos que a Igreja sempre desenvolveu está na formação de homens e mulheres para anunciar o Evangelho, para testemunharem Jesus Cristo através da própria vida, em vista da qualidade das ações pastorais. Cada vez mais percebemos isso. Uma boa ação pastoral depende de boas testemunhas, que por sua vez precisam receber uma formação adequada na fé, no seguimento de Jesus Cristo. Esse processo de formação, ele é permanente, ele é contínuo. Pela ação do Espírito Santo e no seio vivo da comunidade se dá essa capacidade de amadurecimento na experiência da fé, da formação do próprio catequista. Age então como uma transformação da pessoa. A formação
pessoal, vivida em comunidade de maneira muito especial, vai transformando as pessoas. Percebamos o nosso amadurecimento da fé, percebamos que de fato caminhamos rumo sempre mais à maturidade da vida em Cristo Jesus. Devemos, é claro, desenvolver uma abertura ao Espírito Santo para configurar a nossa vida de batizados ao próprio Cristo Jesus. Queremos desenvolver em nossa vida essa capacitação para sermos de fato discípulos missionários de Cristo Jesus. A comunidade de fé, ela tem um lugar especial na formação. Esse é um elemento que precisamos ainda mais reconhecer. Formação não é apenas um estudo, formação não é apenas um curso. A formação se dá na dinâmica da vida da comunidade. A comunidade de fé é o lugar onde se forma também os catequistas. O lugar, a origem e a meta da formação é a própria comunidade. É interessante perceber mais uma vez esse aspecto. Nós somos catequistas não apenas para entregar uma doutrina, mas para levar as pessoas a uma experiência de fé dentro de uma comunidade. Isso muda toda a nossa concepção de catequese, toda a nossa pedagogia catequética, voltar-se para a formação de membros da comunidade de fé, de discípulos que sejam de fato autênticos missionários. E como precisamos enfocar mais essa dimensão da vida da catequese, da vida da comunidade. Em comunidade, nós nos formamos para a condição de discípulos missionários. A comunidade também, é claro, deve ser o lugar da experiência do perdão, do acolhimento, da caridade, da superação do nosso egoísmo. Como podemos aprender, como devemos aprender ainda mais agora nesse tempo de pandemia, o quanto a comunidade de fé é preciosa para que possamos vencer as realidades de pecado em nossa vida, sobretudo a tentação do isolamento, a tentação do fundamentalismo, a tentação do egoísmo, da vida marcada pelo isolamento. Como é necessário, ainda muito agora, nesse tempo tão exigente, desenvolver o compromisso de sermos membros de uma comunidade, de nos reconhecermos membros de uma comunidade, de desejar viver dentro de uma comunidade de fé que encontra Cristo Jesus e o testemunha para o mundo. Dentro dessa experiência de vida em comunidade, temos um grupo de catequista. Ali se dá a partilha do caminho de fé, a experiência missionária, ali se amadurece a identidade de cada pessoa, ali se toma consciência do grande projeto missionário que devemos assumir. Quais são os critérios para a formação dos nossos catequistas, da formação nossa como catequistas? Primeiro, é em vista de harmonizar com sabedoria, atenção às pessoas, o cuidado às pessoas, o afeto às pessoas, com a verdade da fé, com o conhecimento da doutrina. Também harmonizar o crescimento pessoal e a dimensão comunitária. Cresço como pessoa, vivendo em comunidade. Vivo em comunidade, cresço como pessoa. Essa integração entre crescimento pessoal, entre espiritualidade pessoal e espiritualidade comunitária. Essa dimensão da espiritualidade com compromisso com o bem comum. É vida de oração, sim. É vida contemplativa, sim. É vida de adoração, sim. Mas é vida alicerçada na caridade, no compromisso missionário. A adoração ao Senhor nunca pode ser fuga da realidade. Ao contrário, quanto mais mergulhamos na experiência do encontro com Cristo Jesus, quanto mais nós o adoramos,
o adoramos a partir da caridade, do compromisso com o bem, do compromisso com a justiça. Não se pode desenvolver um louvor de forma a ficar satisfeito com o apaziguamento do coração, do intimismo farisaico. Precisamos cada vez mais assumir nossa vida de fé, nosso encontro com o Senhor, nossa vivência dos sacramentos, sobretudo do sacramento da Eucaristia, mas nos lançando em missão. Do contrário, será duvidosa toda e qualquer adoração ao Senhor. Uma espiritualidade missionária e evangelizadora, evitar então o risco de cair numa vida pastoral estéril, numa pastoral de manutenção, ou numa pastoral vivida somente dentro da igreja para aqueles que já são da igreja. O catequista seja formado como discípulo missionário, é um aspecto aqui muito enfocado. Seja capaz de partir de novo, sempre partir de sua experiência de Deus, que o envia para se colocar ao lado dos irmãos. Precisamos, e muito agora, pensar uma catequese que seja missionária, que vai ao encontro das pessoas, com os diversos recursos, indo às casas, indo às famílias, indo às realidades onde as pessoas estão. Ali devemos levar o Evangelho na condição de catequistas. O compromisso no mundo e a paixão pela evangelização alimenta a vida do catequista e salva do individualismo, do intimismo, da crise de identidade e de diminuir o seu fervor. Como é que a gente desenvolve nossa vida de fé? Como nos tornamos verdadeiros catequistas? Quando nos lançamos em missão, a partir desta intimidade profunda com o Senhor. Uma catequese que busque uma formação integral. Trata-se de formar catequistas que sejam capazes de transmitir não apenas o ensinamento, mas também uma formação cristã integral, desenvolvendo tarefas de iniciação, de educação e de ensino e de vivência. Catequistas plenos na paixão por Cristo Jesus. São necessários hoje tantos catequistas que de fato se apresentem como mestres, educadores e testemunhas. Para tal também, a formação dos catequistas deve saber inspirar-se na experiência catecumenal. Como é necessário que na formação de catequista nós busquemos a inspiração lá do catecumenato, no todo da catequese, inclusive na formação de novos catequistas. Precisamos alcançar o entendimento mais profundo deste dinamismo